Boa noite a todos e a todas. A Faculdade do Cariri Paraibano, através do curso de Direito, tem a honra de apresentar à comunidade acadêmica e aos profissionais de direito da região do Cariri Paraibano o primeiro Congresso de Estudos Jurídicos em Direito Privado. Este evento acadêmico tem o objetivo de promover um debate jurídico e interdisciplinar sobre os diversos temas da área do direito privado e sua pertinência para uma compreensão transformadora da sociedade, das instituições e do Estado de Direito. A Faculdade do Cariri Paraibano tem a satisfação de convidar estudantes, pesquisadores e profissionais para participar deste importante evento científico que se inicia hoje, dia 23, e segue até o dia 27 de maio de 2022. O primeiro Congresso de Estudos Jurídicos em Direito Privado contará com a participação de importantes pesquisadores do campo do direito civil, consumidor, internacional, comercial, filosofia jurídica e com conferências e mesas redondas interdisciplinares. Ao final, o participante receberá a certificação do evento com a carga horária de 20 horas. Vamos seguir para a composição da mesa de abertura. E para compor a mesa de abertura do primeiro Congresso em Direito Privado, convidamos o nosso diretor da Unici, Patrick Lucena, para seguir para compor a mesa. Nosso professor Hel Charrieri, coordenador do curso de Direito. E a professora Ana Marcela Jordão, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e idealizadora deste evento. Agora, por gentileza, pedimos que todos fiquem de pé para a apresentação do hino nacional brasileiro.
Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos tristes solas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Podemos nos sentar e, com a palavra, o representante da direção, Patrick Lucena. Boa noite a todos. É com muita alegria e prazer que a gente está recebendo vocês aqui, certo? Para vocês aproveitarem esse momento, que é um momento muito importante, assim como vocês estão passando por isso, eu já tive também essa oportunidade de passar, e para vocês aproveitarem a presença aqui dos debatedores, dos professores que estão aqui, que estão se deslocando, estão deixando de estar descansando, estar fazendo coisas que gostam, para estar passando e compartilhando conhecimento com vocês. Então, aproveitem essa semana para adquirir mais conhecimentos, para trocar experiências, e que vocês tenham um excelente evento. Boa noite a todo mundo. Obrigado. E agora, com a palavra, o coordenador acadêmico do curso de Direito, Réu Charriere. Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria e com muita responsabilidade que a coordenação acadêmica do curso de Direito promove, neste final de primeiro semestre de 2022, um evento dessa dimensão, professora Ana Marcela, idealizadora deste momento acadêmico. É desafiador demais trazer um congresso de direito privado, de direito civil, para o final de um semestre que se aproxima das avaliações da segunda unidade, mas não seria demais lembrar o quanto esse evento vai proporcionar conhecimento, vai proporcionar a construção do saber nesta área que, de certa forma, há anos vem sendo demandada, tanto pelos professores quanto pelos próprios alunos. Estamos vastos, não o suficiente, evidentemente, de discussões, de palestras, de debates na área do direito público. Fizemos no ano passado um extraordinário congresso de direito público. E agora essa oportunidade se coroa e de forma muito significativa, porque é o nosso primeiro encontro, professor Rabelo, presencial, após 2 anos de atividades remotas. Então, na condição de coordenador acadêmico, agradecemos, em nome da direção, em nome do Núcleo de Prática Jurídica, que tem acompanhado todas as nossas atividades, do ponto de vista acadêmico e da extensão, para que eventos como esse pudessem acontecer e com a participação efusiva de todos os nossos alunos. Esse primeiro congresso de estudos jurídicos de direito privado da Unici tem uma programação vasta, riquíssima, extraordinária. Uma programação que vai dialogar com o direito civil, com o direito do consumidor, com a filosofia, com o direito digital, com todos os mais desafiadores temas do direito privado e do direito privado à luz do nosso tempo. Por si só, já demarca a importância desse nosso congresso. O que me resta é agradecer penhoradamente aos esforços que foram dados a este evento, a credibilidade depositada por cada um e cada uma das nossas alunas para que esse evento pudesse se materializar. No final do semestre, após 2 dias de extraordinário momento
de júri simulado e na véspera de uma semana de avaliação, vocês estarem aqui construindo o conhecimento em direito público, em direito privado. E isso é a prova mais contundente o quanto a academia não se esgota no lugar tradicional da sala de aula. Isso é o que nós temos para proporcionar a vocês: conhecimento, desafio e nomes de qualidade, de respeito, de prestígio, como o nome do professor Rodrigo Rabelo. E entre tantos outros que irão preencher esse espaço acadêmico da Unici. Estou muito feliz por esse momento, muito feliz, mas não posso me estender, porque o momento é para que todos nós possamos ouvir o professor Rodrigo Rabelo. Não posso deixar de agradecer a participação dos nossos convidados, entre eles o nosso colega advogado, Dr. Pablo Davi Ferreira, colega meu de escritório, hoje abrilhanta o escritório do colega advogado Dr. Rodrigo Rabelo. Muito obrigado a todas e a todos. E agora, com a palavra, a professora Ana Marcela Jordão, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e idealizadora deste evento. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à noite de hoje, quer dizer, que se inicia hoje, né? Eu não vou me estender muito nas palavras, acho que o professor Helder já disse tudo o que precisava ser dito. Quando ele diz idealizadora, eu acho que porque o Congresso é em direito privado, né? Nós estamos aqui já no 7º período e não tínhamos ainda trabalhado direito privado nos nossos congressos. Já tivemos alguns e todos no ramo do direito público. E eu verdadeiramente me empenhei para que acontecesse esse congresso no ramo do direito privado, porque eu acho que as discussões também devem seguir nessa linha, né? Muitas discussões e mais atrativas se instalam acerca ao redor do direito público. Tão pouco ao redor do direito privado, né, professor Rodrigo? Mas eu tenho certeza que teremos uma semana cheia de discussões, de ricas discussões, como o professor Helder pôde colocar aqui, passeando, transitando por várias áreas do direito privado. Grandes nomes estarão aqui a partir de hoje. E eu gostaria de agradecer ao meu amigo Rodrigo Rabelo por ter cedido, encontrado um lugarzinho na agenda dele para abrir nossa conferência, né, para abrilhantar o nosso dia de abertura, nossa conferência, com o seu saber jurídico, porque é verdadeiramente um poço de conhecimento. Vocês vão poder beber na fonte do direito constitucional, do direito privado, à luz do direito constitucional. Um grande nome do direito constitucional. Gostaria de agradecer aos meus colegas professores que aqui estão, o que faço em nome da professora Camila. Estendo os cumprimentos a todos os demais professores que estão aqui hoje abrilhantando a nossa noite, né? Agradecer a participação de todos vocês que aqui estão. Dizer para vocês que esse momento ele é feito exclusivamente para vocês. Nós fazemos com todo cuidado, todo o cuidado. Nós escolhemos, nós buscamos, nós vamos em busca dos melhores nomes para trazer para vocês exclusivamente. Não é que nós não tenhamos nomes, bons nomes na nossa região. Nós temos, claro que nós temos. Mas nós estamos construindo. E eu lhes digo que fomos buscar o que melhor nós tínhamos na nossa Paraíba para trazer para vocês hoje, a partir de hoje, até quinta-feira. E no fechamento de sexta, com a exposição dos resumos expandidos de todos os que submeteram. Tá? Então, eu agradeço de verdade a cada um que aqui está prestigiando o nosso congresso. O congresso é para vocês. O momento é de vocês. Tá? A gente se empenha para fazer, se empenha para acontecer, mas o momento é de vocês.
Eu gostaria de agradecer especialmente ao professor Harry, nosso coordenador de sempre, né, que acata as nossas ideias, que recebe, abraça e encampa lutas comigo. Né? Vem encampando lutas comigo, Patrick, há algum tempo. E esse congresso é mais um momento em que nós juntos conseguimos trazer o melhor para a faculdade, para a Unicif, Faculdade do Cariri. Como ele disse, saímos de 2 dias de júri simulado, que foi sucesso absoluto, Patrick. Nós tivemos a participação em massa dos nossos alunos, o envolvimento do 7º período através do núcleo de prática. Foi maravilhoso estar com vocês nesses 2 dias. Vocês estiveram perfeitos, assim como os alunos dos outros períodos, assistindo à explanação de cada um de vocês. Tá? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos, ao professor Harry, carinhosamente recebeu o meu abraço de agradecimento. E não vou mais me estender. Vamos dar início aos trabalhos, que foi para isso que viemos até aqui, para ouvir o nosso querido Rabelo e ouvir o debate dos nossos queridos professores também, né? Para entusiasmar, para enriquecer o debate, para acrescentar. Tá? Então, aproveitem, começa hoje, inicia-se hoje, mas aproveitem até quinta-feira tudo o que tiverem para aproveitar. Esse momento é o momento de vocês, tá? E nós estamos aqui só para compor, tá? Muito obrigada, tenham todos uma boa noite de congresso. Muito obrigado a todos que comporam a mesa, tá certo? Mas antes de desfazerem a mesa, Harry, eu queria só ressaltar aqui a presença da doutora Cíntia Azevedo. Seja bem-vinda, doutora, a esse nosso evento. Bom, nos últimos anos, o direito civil brasileiro passou por um processo de reconstrução de suas bases e houve uma mudança de perspectiva em seu traço ideológico e novos paradigmas ressignificaram seu lugar no direito brasileiro. O século XX foi o século que a humanidade mais se transformou. Avanços tecnológicos, a reconstrução das bases geopolíticas no mundo, as revoluções sociais e políticas e o surgimento do movimento feminista, junto com mudanças de pensamento filosófico contemporâneo, marcaram profundamente a transição entre a era das codificações civilistas para a humanização do direito. Hoje, muitas matérias do direito civil não estão mais no código, mas em leis específicas, devido a esse processo histórico de descodificação. A constitucionalização do direito civil é a emigração dos institutos fundamentais, contrato, família, propriedade, empresa e etc., do direito civil, para a Constituição da República de 1988, sempre com vistas à promoção da dignidade da pessoa humana. Portanto, para compor a conferência de abertura do primeiro Congresso de Estudos Jurídicos em Direito Privado, com o tema Quem Mexeu no Meu Queijo? Reflexões acerca da constitucionalização das relações privadas, convidamos o mediador e debatedor professor José Lucas Martins para compor a mesa. Advogado, professor universitário, procurador municipal da Escola Superior da Advocacia, da subseção da UAB Cariri. Convidamos também o conferencista, professor Rodrigo Rabelo, advogado, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia de Campina Grande, professor de Direito Constitucional e Eleitoral do Juiz 21 Cursos Online, mestre em Constituição e Garantias de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro do Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Convidamos também o debatedor professor Juan Rômulo Bezerra de Alcântara, professor universitário, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduação em Direito Previdenciário. E também convidamos o representante do Corpo Docente do curso de Direito, Rogério Bessa de Sena, acadêmico do 6º período do curso de Direito da Unicif. Vamos lá, então, enfim, abertura aos debates. Sejam muito bem-vindos, professores.
Boa noite, caríssimos, caríssimas, alunos, doutora Silvia, Cíntia. Caríssimos colegas professores, demais representantes da universidade. Antes de mais nada, dizer que é um prazer imenso trazer para o nosso Cariri nome de tamanho porte como o de Rodrigo Rabelo. E aqui eu queria abrir um espaço, por isso que pedi para iniciar a fala, Rodrigo, porque há 4, 5 anos atrás nós estávamos na primeira conferência da advocacia da OAB aqui no Cariri, onde eu estreiei em conferências aqui no Cariri, e foi ao lado de Rodrigo, juntamente com o Dr. Paulo Maia, que hoje está no Conselho Federal da OAB. Trazer você de volta, Rodrigo, para esse evento é de uma felicidade tamanha para os organizadores, porque, antes de mais nada, nós estamos aqui fomentando a participação de um grande nome na advocacia, mas também na academia, dentro da primeira universidade, primeiro curso de Direito do Cariri Paraibano. Então, isso é muito significativo e isso precisa ser louvado, professora Ana Marcela, professor Helder e demais professores, porque realmente isso vai trazer efeitos futuros para que isso não deixe e não se perca no tempo. Antes de mais nada, como vocês viram, Rodrigo tem um grande currículo. Eu e o professor Juan e o nosso colega Rogério Bessa vamos aqui tentar intermediar para trazer cada vez mais discussões para vocês, mas que o tema é um tema de grande repercussão, porque é um tema que não é tão recente, mas é um tema que sempre está quente para as suas discussões e para os seus debates. Então, eu queria dar as boas-vindas ao professor Rodrigo, em nome do Corpo de Professores da Unici, em nome de todos os alunos que nós temos, que, para minha grande surpresa e feliz surpresa, nós temos um quórum admirável hoje, mas que isso só vai mais abrilhantar a noite, tenho certeza absoluta. Então, Rodrigo, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Pessoal, eu queria já começar tirando um pouquinho do peso que jogaram para mim, porque falaram tanto em nome de peso. Isso daí foi porque eu enchei um pouquinho nas últimas eleições da OAB, que o grupo do professor Harry me venceu lá em Campina. Aí eu estou realmente um nome de peso, tá? Baixem as expectativas de vocês, que palavra de amigo a gente não julga bem, não. Pessoal, para mim é uma honra, um prazer estar aqui nessa noite de segunda-feira com vocês. É uma honra estar aqui nessa universidade, dessa região que eu tenho tanto carinho no nosso estado da Paraíba. Como o meu querido amigo Zé Lucas disse, estive aqui no início da OAB Subseção Cariri, ministrando uma palestra para os advogados do Cariri, e muitos deles tinham sido meus alunos em Campina Grande. E que coisa boa ver tanta gente hoje aqui no Cariri, nessa instituição que é pioneira na região. Então, parabenizo a direção, parabenizo a vocês pelo interesse. Eu agradeço profundamente o convite, professora Ana Marcela, professor Harry, para estar aqui com vocês hoje à noite. As palavras elogiosas, embora acho que não mereça tanto. Agradeço a presença de meus colegas professores, que estão aqui como debatedores, mediadores, mas principalmente, e aí eu vou falar para vocês que eu sou um eterno estudante e um eterno presidente de centro acadêmico. Presidi o Centro Acadêmico Sobral Pinto da Universidade Estadual da Paraíba, e naquela oportunidade estava em um evento lá no Garden Hotel lotado e fui compor mesa enquanto presidente do Centro Acadêmico, junto com grandes autoridades do direito eleitoral brasileiro, e me foi dito o seguinte, por parte de um grande nome do direito eleitoral brasileiro: onde existe um estudante, a presença mais honrosa é do estudante. Então, agradeço a todos vocês a figura do meu querido colega, doutor Rogério, aqui na nossa mesa, porque, afinal de contas, o que seríamos de nós, professores, sem vocês? Gente, eu costumo
inventar novidade quando eu sou chamado para dar alguma palestra. Então, por exemplo, tempos desses, eu sou professor de Direito Constitucional, fui chamado para dar uma palestra e joguei Game of Thrones no meio da palestra. Aí fui falar lá de crise dos poderes, toda essa situação que a gente está vivendo no Brasil, de freios e contrapesos e tal. E aí, quando a professora Ana Marcela me convidou para dar palestra num congresso de direito privado, ela já foi dizendo, não, a gente vai fazer um congresso de direito privado. Quase que eu digo, minha filha, Debré, porque direito privado e Rodrigo Rabelo não tem uma relação muito próxima, né? Eu sou um cara que é publicista desde que começou a advogar. Eu tenho 12 anos de advocacia, já comecei no direito público, já como mestre em direito constitucional, mas ela fez, não, a gente quer que você fale de constitucionalização das relações privadas. Eu fiz, massa. Só que assim, vamos ser sinceros, né? O cara botar o nome constitucionalização das relações privadas só, dá logo um medo, porque parece nome de doença. Né? Constitucionalização das relações privadas, ia assustar vocês no primeiro dia. Aí eu estava lá na minha biblioteca, olhei de lado, vi um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu fiz, Marcela, coloca aí, Quem Mexeu no Meu Queijo? Considerações acerca das da constitucionalização das relações privadas. Aí você me pergunta, pode colocar a telinha, o slide? Aí você me pergunta, professor, o que é que tem a ver esse título desse livro com a temática da conferência de hoje? E eu respondo, porra nenhuma. Eu olhei o livro, eu olhei a capa do livro, eu fiz, rapaz, isso deve, eu nunca tinha lido, né? Eu fiz, isso deve ter a ver, eu tenho como extrair alguma coisa desse livro para a palestra. Fui ler o danado do livro, não tem nada a ver com a palestra. Então, para fins de compreensão, o nome Quem Mexeu no Meu Queijo ficou sendo utilizado apenas para a gente ter a ideia de uma intervenção de algo externo sobre um outro algo, que é exatamente essa relação entre o direito constitucional e o direito civil. Antes de começar a falar precisamente da matéria jurídica, me permitam compartilhar algumas coisas com vocês. Eu digo que ser professor é muito bom porque a gente dispensa o pagamento de terapia, né? Porque, afinal de contas, eu não sei meus colegas aqui, mas vocês já perceberam que eu sou um pouquinho mais relaxado, então, assim, eu aproveito os momentos de sala de aula para fazer meu divã, né? Aí não precisa pagar terapeuta. E eu sempre tive um problema muito grande com o livro de autoajuda. E esse livro é um livro de autoajuda. Eu sempre tive muito preconceito. Vejam bem, eu sou filho de professora de português, neto de professora de português. Olha aí o livrinho, Quem Mexeu no Meu Queijo. Filho de professora de português, neto de professora de português. Eu gosto de contar a minha história e dizer assim, gente, pessoas se conectam com pessoas. Vocês não se conectam com o meu currículo, com meus títulos, vocês vão se conectar com minhas histórias. Então, eu gosto de contar essa história porque filho de professora de português, minha mãe faleceu, eu era muito jovem e fui criado pela minha avó. Sim, antes que venha a piadinha, eu sou menino criado por vó dentro de apartamento, soltando pipa no ventilador, bolinha de gude no tapete, né? É assim mesmo. Sempre vem essa piadinha. Fui criado pela minha avó, professora de português, ela que me iniciou nos encantos da coleção Vagalume, para a galera mais antiga vai lembrar, não foi falando de você não, viu, né, Marcela? Coleção Vagalume, no início da minha adolescência, descobri Jorge Amado, Machado de Assis, Zé de Alencar, uma mulher tão culta, tão literata, e era viciada em autoajuda. E eu ficava puto, porque eu era apaixonado por literatura, tanto que hoje eu tenho uma biblioteca, mas eu ficava puto porque ela lia autoajuda. Eu fazia, como é que uma pessoa tão inteligente vai ler autoajuda? E o livro de cabeceira dela era Quem Mexeu no Meu Queijo. O livro de cabeceira dela. Vez por outra eu passava no quarto dela e ela estava lendo esse livro. Infelizmente ela não está mais no meio de nós para eu contar essa história tirando onda na face dela, mas de onde ela estiver, com certeza ela sabe que eu estou mangando do fato de que uma professora de português é viciada em autoajuda. Mas, enfim, escolhi esse título, realmente não tem nada a ver com o tema da palestra, mas acabou casando bem com o nome, então vamos ficar por aí mesmo. Pode passar para o próximo slide. Galera, para a gente falar do tema de hoje, para que nós possamos entender constitucionalização das relações privadas, é fundamental que nós recordemos um conceito de constitucionalismo. O professor Wade Âmego Bulos, que é um grande constitucionalista brasileiro, ele faz uma distinção temporal, ele faz um recorte temporal do que vem a ser o constitucionalismo, no sentido de que
Todos os fenômenos constitucionais que antecederam a Revolução Francesa e a independência norte-americana são chamados de constitucionalismo em sentido amplo. E tudo aquilo que foi posterior à Revolução Francesa e à independência norte-americana, ele chama de constitucionalismo em sentido estrito. E é sobre esse constitucionalismo que eu estou falando aqui. Nós temos aqui uma imagem da Revolução Francesa, nós temos uma imagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a promulgação da Constituição norte-americana em 1787. Esses dois fenômenos que ocorrem ao final do século XVIII, eles vão marcar e transformar profundamente não somente a estrutura e a história do direito, mas do Estado em si. Por quê? Porque a partir desse momento nós vamos passar a entender que o Estado absolutista francês, que o Estado colonial norte-americano tem limites. Eu tenho no âmbito da Revolução Francesa uma revolução onde se clamava pelo fim do regime monárquico absolutista e a garantia de liberdades fundamentais aos indivíduos. E eu tenho, de outro lado, nos Estados Unidos da América, uma declaração de independência pautada unicamente em uma ideia: liberdade. Então, a partir desse momento, ao final do século XVIII, eu vou ter uma mudança completa nos paradigmas político e jurídicos do Ocidente. O Ocidente ele vai passar a enxergar o Estado de uma forma diferente. Aquele Estado que evoluiu do feudalismo e chegou àquele modelo de Estado absoluto, não mais pode existir. Ele passa a ser condicionado por um documento. Como é o nome desse documento? Constituição. A essência de uma Constituição, pessoal, é limitar o poder do Estado. Eu não dou mais aula em graduação, por uma questão de tempo. Mas sempre que eu vou tratar, mesmo a nível de pós-graduação, do conceito de Constituição, eu digo isso. Gente, embora a roupa da Constituição e de qualquer outra norma infraconstitucional seja a mesma, a essência é diferente. Como assim, professor, a roupa? Se você tiver com vademecum aí, aqui não tem nenhum aluno de primeiro período com vademecum não, né? Todo mundo primeiro período com vademecum debaixo do braço, né? Só para andar. Mas vamos lá. Se você olha no seu vademecum, você abre o Código Civil, o Código Penal, abre a Constituição, a estrutura é a mesma. Artigos, parágrafos, incisos, alíneas, capítulos, títulos. A estrutura é exatamente a mesma. Agora, a essência é diferente. E muita gente tem dificuldade em entender o direito constitucional porque não entende exatamente essa essência da Constituição. A Constituição, ela não nasce como sendo um documento jurídico, ela nasce como sendo um documento político. Literalmente. Literalmente. A Constituição norte-americana, em 1787, ela não tinha um direito fundamental. Somente em 1791, com a Bill of Rights norte-americana, é que foram acrescidas 10 emendas à Constituição norte-americana com os primeiros 10 direitos fundamentais. Então, literalmente, a Constituição nasce como um documento de organização política. E para que um documento de organização política? Para que eu diga quais são os limites da atuação do Estado. Porque na relação entre Estado e indivíduos, entre sociedade política e sociedade civil, a sociedade civil, os indivíduos são hipossuficientes. O Estado, ele tem muita força. E o constitucionalismo surge com essa função exatamente de limitar a atuação do Estado, de limitar o poder do Estado. Vamos lembrar da nossa Constituição de 1988? É ela que diz, por exemplo, quais são os requisitos para que você exerça função no Legislativo Federal, sendo como deputado federal, sendo como senador. Quais são os limites da atuação, quais são os deveres, as competências, a duração do mandato, o critério de eleição. Está tudo na Constituição. É na Constituição que eu tenho as atribuições do presidente da República, a forma de eleição através do sistema majoritário, a duração do mandato de 4 anos, os crimes de responsabilidade. Isso é uma forma de limitar o poder do Estado. É a Constituição que me diz que, por exemplo, o Estado da Paraíba não pode ter um Código Penal próprio, porque compete à União legislar sobre matéria penal. Isso é uma limitação ao poder do Estado. E é a Constituição que vai me dizer que eu tenho garantidas liberdades
e direitos de natureza social. Liberdades que se concretizam a partir da omissão estatal e direitos de natureza social que se concretizam a partir de prestações positivas por parte do Estado, ou seja, prestação de serviços por parte do Estado. Tudo isso, pessoal, significa, em outras palavras, limitação ao poder do Estado. Só que quando surge o constitucionalismo nesses dois movimentos, a essência do constitucionalismo, pelas características da época, porque afinal de contas o direito e a política eles se moldam à realidade da sociedade. Nós estamos aqui em um curso de ciências humanas, né? Na minha época de escola, ainda fazia vestibular separado, né? Você que era de direito, só fazia prova de história, português, geografia, não fazia daquelas outras fuleiragens lá que até hoje eu me esqueci, não. Química, né? Pegou Enem? Até novinho. Então, galera, nós falamos muito que direito é ciência humana, mas eu digo que é ciência social aplicada. Porque nós estamos dentro de uma realidade em que o direito ele se amolda à sociedade, ele se relaciona ao mundo da política, da filosofia, como o professor Harry falou no discurso inaugural, que a gente não tem como dissociar o direito civil da filosofia, nós não temos como dissociar o direito de fenômenos de natureza sociológica, efetivamente falando. Nós vivemos todo dia profundas transformações no direito que são decorrentes de fenômenos que nascem na sociedade. Por exemplo, eu estava conversando com os professores agora há pouco, e a gente dizendo, né, porque meu amigo Zé Lucas gosta de um fuxico de política, né, e ele chegou comentando um fuxico de política para mim, e aí a gente começou a falar sobre a expressão fake news. Né, fake news é a gourmetização do fuxico, que sempre existiu na política. Né? Quem é que não sabe os fuxicos dos políticos da cidade? Todo mundo sabe. Aí hoje em dia chamamos de fake news. Mas por que fake news? Porque a gente teve um processo de revolução tecnológica, de divulgação em massa de mensagens de ampla liberdade de manifestação do pensamento, e quando a gente exerce direitos de maneira irrestrita, a gente pode ultrapassar os limites do necessário e do tangível e do factual e do justo. E aí, galera, esse ultrapassar limites foi exatamente a característica da primeira fase do surgimento do constitucionalismo. A sociedade daquela época era uma sociedade traumatizada com os excessos, de um lado, da monarquia absolutista, de outro lado, de uma situação de um país que era calcado na premissa da liberdade e da produtividade, mas era explorado por um outro país que era seu colonizador, que era nos Estados Unidos. E quando surge esse constitucionalismo da primeira fase, dentro daquela realidade social que esses estados viviam, o que a sociedade precisava era de liberdade. Então, a grande premissa, o grande sentimento do povo daquela época era a liberdade. Só que o que é que acontece? A sociedade evolui, as coisas mudam, as cidades mudam, as cidades crescem, deixam de ser pequenos centros rurais e, com revoluções industriais sucessivas, passam a se tornar grandes conglomerados urbanos. E como a cidade se modifica, as relações sociais se modificam. Quando eu tenho um grande conglomerado urbano e a ausência do Estado, que era o que acontecia nessa primeira fase do constitucionalismo, que era a ideia de liberdade máxima, Estado mínimo. Quem não lembra das aulas de história do ensino médio e daquela conversa do laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar? Então, essa primeira fase do constitucionalismo, de total ausência do Estado nas relações privadas, de total ausência do Estado na vida dos indivíduos, ela começa a se modificar, não pelo direito, mas pela própria sociedade. As cidades vão se desenvolvendo, conglomerados urbanos vão se desenvolvendo ao redor de fábricas, e o Estado ausente faz com que isso gere uma consequência. Aquilo que era para ser uma sociedade com boa qualidade de vida, pelas promessas daquele novel capitalismo que se desenvolvia naquele momento, daquela industrialização da segunda fase, da segunda revolução industrial, passa a gerar como consequência distorções sociais naturais. E a própria sociedade começa a clamar, começa a pedir por uma intervenção estatal. Para quê, professor? Para garantir um mínimo de condições de existência. Nessa época, eu não tinha essa conversa de direito do trabalho.
nessa primeira fase do constitucionalismo, essa história de intervir na relação empregado-empregador, isso era impensável. Essa história de educação pública, saúde pública, eram questões impensáveis, porque a função do Estado era ficar quieto e garantir que as pessoas exercessem a sua liberdade. E aí eu tenho uma transformação no constitucionalismo a partir da própria sociedade. A própria sociedade passa a pedir a intervenção do Estado. E aí, no início do século XX, notadamente com a Constituição da Alemanha de 1919, que foi o grande marco, o direito alemão até hoje é muito influente, porque as duas grandes revoluções paradigmáticas do último século, no tocante ao constitucionalismo, foram na Alemanha. Então, em 1909, a gente vai ter a Constituição de Weimar, na Alemanha, que vai mudar esse paradigma constitucional. E quando eu falo em paradigma constitucional, eu quero que vocês permaneçam lembrando o seguinte: nós estamos falando em uma área do direito que a gente associa somente ao direito, mas é uma área que, como diria a melhor doutrina, consiste em um acoplamento estrutural entre o mundo do direito e o mundo da política. A Constituição nasce, repito, como um documento político. A gente ainda não está falando em direito constitucional. Nós estamos falando da Constituição como um documento de ordenação política. Beleza. Passa-se essa Constituição a ter deveres impostos não aos indivíduos, mas ao Estado. A Constituição que antes mandava o Estado ficar quieto, agora passa a dizer: olha, Estado, você tem que agir dessa forma, nesse sentido, dessa maneira, para garantir aos indivíduos o mínimo de condições de uma existência digna. Só que aí, o que é que acontece? Vocês já viram aquele vídeo de Joseph Klimber no YouTube? A vida é uma caixinha de surpresas. E no desenrolar desse excesso de demanda por parte do Estado, se desenvolve paralelamente a ideia do positivismo normativista kelseniano, aquela ideia do império da lei, do rule of the law, né, que, a despeito de qualquer consideração moral, ética, filosófica, o direito deve se apegar única e exclusivamente ao objeto normativo, que é a imposição estatal. Eu vou ter dois regimes, passo a telinha, por favor, na Itália e na Alemanha, dois regimes instituídos por essas duas figurinhas que eu espero que estejam queimando até hoje no fogo do inferno. Eu tenho o fascismo italiano e o nazismo alemão, que fazem com que ocorra a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, inclusive eu tenho até uma indicação, eu sou bem nerd, né? Eu já disse a vocês que eu gosto muito de literatura, gosto muito de cinema, de série, e tem um livro, que também tem um filme, mas o livro é melhor, mas também tem um filme, para quem tiver preguiça de ler, chamado O Leitor. E o Leitor, ele faz uma excelente alegoria ao que era a mentalidade positivista, normativista, que norteou a aceitação e a instauração desses regimes. Por quê? Em uma determinada cena lá desse livro, desse filme, eu tenho uma mulher que se relaciona com um menino mais novo, uma papanjo, e aí ela pega, some, né, e ela depois de tchucu-tchucu, ela pediu para ele ler para ela. Aí depois de uns, ela some. Depois de uns anos, esse menino está estudando direito, vai para um julgamento em Nuremberg. Julgamento para apurar exatamente os crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial. E quando chega lá, quem é que está sendo julgado? A bichinha dele, que não era tão bichinha assim quando ele ficava, né, que já era coroa. E aí, em um determinado momento da discussão jurídica, ela diz o seguinte, ela diz: eu estava cumprindo ordens. O que é que ela fez? Fechou uma igreja cheia de judeus dentro, de mulheres judias dentro, e essa igreja pegou fogo. E ao invés delas abrirem para levar as mulheres para outro lugar, deixaram pegarem fogo. E as outras fizeram por maldade, porque queriam ver as judias morrendo. Ela não entendia o que ela tinha feito de errado. E ela dizia: não, eu estava só cumprindo ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o pensamento mais puro normativista, positivista é esse. A norma tem que ser cumprida em sua literariedade, seja boa ou má, seja ética ou antiética. Eu não estou sendo contra o positivismo, veja bem, eu estou sendo contra o excesso do positivismo normativista kelseniano, que foi exatamente uma fundamentação filosófica para que esses regimes se instaurassem. E aí vem o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos para a próxima tela. Acabou a guerra. Fim da Segunda Guerra Mundial.
Só que o que é que ocorre? A galera faz, bicho, isso daqui é um jornal carioca, né, que eu achei na internet a foto narrando o fim da Segunda Guerra Mundial. A galera faz, bicho, e agora o que é que vai ser do Estado? Porque não dá mais para voltar para o Estado liberal. Por quê? Porque as cidades tornaram-se mais complexas. Os estados ficaram mais complexos. Não dá para voltar para aquele modelo lá do constitucionalismo clássico. A gente precisa de um mínimo de condições de uma existência digna para que seja garantida à sociedade. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode mais viver como se o texto frio da norma fosse sinônimo de justiça, porque a gente viu no que deu. Então, temos a necessidade de... Pode passar a tela? Temos a necessidade de repensar o direito constitucional e as funções do Estado. E nesse repensar do direito constitucional e das funções do Estado, que vai ocorrer inicialmente lá na Europa, notadamente na Itália e na Alemanha, nós vamos ter o desenvolvimento de algo que passamos a chamar de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, pessoal, é exatamente o momento do constitucionalismo que nós vivemos agora. Tem um trecho do livro do professor, ministro hoje, mas que eu acompanho à época de advogado e professor Luiz Roberto Barroso, que diz o seguinte: chega de ação, queremos promessas. Assim protestava o grafite ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração. A velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido, para jingles e não para sinfonias. O direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a característica da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo. Pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo, mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço, pode ser uma volta ao passado, pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas em 360 graus. Então, o que é que acontece? A gente vai ter uma situação de realmente dificuldade de encontrar novos caminhos. Porque eu não posso voltar para aquele primeiro modelo adotado com o surgimento do constitucionalismo, nem posso permanecer como estava, porque a gente viu o que é que deu. Não dá para ser aquele, eita, volta que deu merda. Não. Eu tenho que pular por cima do esterco e pensar em novos caminhos para a estrutura do Estado e, obviamente, como o direito constitucional nasce no mundo da política, para o direito constitucional. E aí a gente vai ter o desenvolvimento desse momento que nós vivemos no Estado de Direito, que é o neoconstitucionalismo, e o surgimento do chamado Estado Democrático Constitucional de Direito. A doutrina do ministro Luiz Roberto Barroso, e aí, pessoal, eu gostaria de fazer apenas um pequeno à parte. Eu não sei como é que andam as discussões políticas por aí, mas hoje em dia a gente fala de um ministro, a gente vira partidário, né? Eu sou professor de Direito Constitucional, tá? E eu só sou advogado eleitoralista de quem me contrata. Então, vamos focar no Direito Constitucional aqui. Então, quando nós falamos de neoconstitucionalismo, a melhor doutrina, em conteste, e ao final da apresentação, eu coloquei um QR Code aqui para vocês, com material para vocês possam acessar um drive, com alguns artigos que eu acho bacana que vocês leiam. O ministro Luiz Roberto Barroso, em sua obra, Direito Constitucional Contemporâneo, ele vem trazer 3 marcos para o surgimento do neoconstitucionalismo. Ele apresenta como marco histórico, ou seja, qual foi o momento no tempo que se deu o desenvolvimento desse constitucionalismo. O segundo pós-guerra, com a redemocratização da Europa e, principalmente, como eu acabei de dizer a vocês, a Alemanha, né, sempre nos trazendo inovações no direito, com a lei fundamental de Bonn, que é a Constituição alemã, né, a Constituição alemã. O marco filosófico é o pós-positivismo,
Ou seja, uma superação daquele positivismo normativista, mas ainda assim um ideário difuso, como o texto que eu acabei de passar para vocês, né? Ainda assim um ideário meio perdido, um ideário meio sem tantas pontuações, sem ser fácil de se resumir, um conjunto de ideias diversas que vem tentar explicar a filosofia do direito. E como marco teórico, aqui eu me aproximo ao que efetivamente quero tratar, a força normativa da Constituição, a nova hermenêutica constitucional e a expansão da jurisdição constitucional. Galera, o que é que eu já disse a vocês 150 vezes na noite de hoje? A Constituição nasce como um documento político. A partir do neoconstitucionalismo, a gente vai ter a definição de que a Constituição é um documento com força normativa. O que é força normativa? Força de lei, força cogente. A Constituição, ela é capaz de obrigar e desobrigar condutas. A Constituição vista como sendo aplicável e concretizável em situações concretas. Isso gera como consequência os dois outros marcos teóricos que a gente tem ali. Qual é o segundo? A necessidade de desenvolvimento de novos métodos e técnicas de interpretação do direito constitucional. Porque se antes o direito constitucional era somente um ramo do direito que estudava normas de organização do Estado, eu passo a ter um ramo do direito que vai estudar normas cogentes que se colocam de maneira distinta, mas que demandam ser aplicadas do mesmo jeito. Como assim, professor, se colocam de maneira distinta? Vamos lembrar do artigo 5º caput. O artigo 5º caput diz lá, são direitos fundamentais, não sei o que, vida. Ele explica o que é vida? Não. O artigo 5º caput fala que existe um direito fundamental à vida. O que é, como se dá, ele não explica. Vamos para o Código Penal. Eu sei que a gente está num evento de direito privado, mas eu sei que esse coraçãozinho de vocês gosta mesmo é da fuleiragem, que é do direito penal. Então, eu sei, Marcela. Marcela, eu sofro disso também como constitucionalista. Olha, ela já está aqui afirmando. Mas é no penal. Todo mundo na faculdade é apaixonado por penal, não tem para onde. E olha que eu odeio direito penal, mas vamos lá. Então, não dá para mim não. Você nem entrar numa delegacia. Então, galera, o que é que acontece? Quando você pega o direito à vida, no artigo 5º caput da Constituição, você vê que a norma ela é mais vaga, mais genérica, mais abstrata. Vocês concordam comigo? Está todo mundo pegando a visão? Beleza? Vida. O que é vida? Está lá escrita a palavra vida só, não vai explicar o que é vida. Quando é que se inicia a vida? Como é que se finda a vida? Não está no artigo 5º caput. Agora, quando você vai para o artigo 121 do Código Penal, que é o único que eu me lembro, você tem lá, matar alguém, pena 6 a 20. Você tem uma subdelimitação da norma. Da mesma forma como ocorre com o direito civil. Se você vai pegar o Código Civil, você vai ter toda a instrução que a norma demanda para ser aplicada. O direito constitucional, não. E isso faz com que tenha uma necessidade de um desenvolvimento de novos métodos de interpretação do direito constitucional. Para quê? Para aplicar em situações concretas. Por isso se desenvolve a nova hermenêutica constitucional. Hermenêutica é o ramo do saber que estuda métodos e técnicas de interpretação do direito. E, por fim, a expansão da jurisdição constitucional. Eu sei que estudante de direito ama decorar alguns mantras para a prova. Né? Eu sei. E vocês aprendem um mantra no estudo do direito constitucional, no estudo do direito processual, que é o conceito de jurisdição. Né? Jurisdição é a prerrogativa do Estado de dizer o direito no caso concreto quando provocado. Né? É aquele mantra que sempre tem aquele aluno nerd na porta da sala que fica repetindo as coisas antes da prova. Pronto, é o mantra. Então, o que é que vai acontecer no meu constituinte? É tu, né, mulher? Tu está se abrindo para entregar, se entregasse. Então, galera, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma expansão da atividade jurisdicional, ou seja, da atividade do Poder Judiciário no Estado, na estrutura estatal, mas com que finalidade? De aplicar o direito constitucional. E esse conjunto de mudanças do neoconstitucionalismo, pode passar o slide, vai fazer com que surja um fenômeno reflexo, que é a constitucionalização do direito. Se vocês pegarem 10 doutrinas de direito constitucional, vocês vão ver 10
compreensões distintas do que é a constitucionalização do direito. A gente vai ter uma multiplicidade teórica muito grande. Mas eu consigo resumir para vocês o que doutrina majoritária classifica como constitucionalização do direito. Eu tenho, por um lado, constituições, o desenvolvimento de novos textos constitucionais, mais analíticos e programáticos, ou seja, eu tenho normas constitucionais mais extensas. A nossa Constituição tem 250 artigos, a Constituição norte-americana tem 7. A nossa primeira Constituição tinha 91. Então, vejam, eu tenho textos constitucionais mais longos, mais extensos, e a isso nós chamamos de Constituição analítica e programáticas. Por quê? Porque elas vêm trazer direitos dos indivíduos, deveres dos indivíduos e do Estado, e ainda vem trazer programas de atuação para o Estado. Não normas que vão dizer que deve ser feito aquilo imediatamente, mas buscas que o Estado deve empreender ao longo da vigência da Constituição. Então, a constitucionalização do direito vai fazer com que o texto constitucional passe a abarcar também matérias que não seriam propriamente constitucionais. Vocês querem um exemplo? Família. Direito privado. Não existe relação mais privada do que a relação de família. Está lá na Constituição, no artigo 226. Ou seja, a Constituição incorporou, puxou para si e entendeu como sendo de necessária proteção a instituição da família, que é uma instituição de direito privado. As relações de trabalho, no artigo 7º da Constituição. Isso é reflexo da constitucionalização do direito. E, por outro lado, também reflete esse fenômeno da constitucionalização do direito o princípio da interpretação conforme a Constituição. Ora, pessoal, interpretação é algo muito subjetivo, principalmente do texto constitucional. Quando eu interpreto matar alguém, é mais fácil de interpretar a partir do princípio da subsunção próprio do positivismo clássico do que quando eu vou interpretar a vida. O que é a vida? Eu já soube que teve cacete no júri simulado, então não vou nem suscitar o debate. Mas já soube. Não vou dizer que foi Zé Lucas que disse não, mas já soube que o Ministério Público flopou geral. Né? Então, eu não vou suscitar o debate. Mas, por exemplo, só a título de curiosidade, hoje a gente enfrenta no âmbito político mundial, não somente no Brasil, mas é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal e que eventualmente vai ser retomada ou pelo próprio Poder Legislativo com relação ao aborto. Por quê? Porque no fundo dessa discussão existe uma outra discussão sobre quando se dá o início da vida. Então vejam que a interpretação é algo muito subjetivo. Se eu fosse fazer aqui uma enquete, quem é a favor, quem é contra, ia ter caceta, eu tenho certeza. Nem vou perguntar. Por quê? Porque é subjetivo de fato. E aí, se eu tenho uma norma que comporta múltiplas interpretações, qual é a que eu vou escolher? É a que eu quero? Não. Na essência do direito, eu tenho que escolher, dentro da lógica da constitucionalização do direito, aquela que estiver mais compatível com a Constituição. Porque a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico, porque a Constituição é quem traz as bases do ordenamento jurídico, portanto, é a Constituição que deve condicionar toda a interpretação do direito infraconstitucional. O advento do neoconstitucionalismo, pessoal, trouxe para a gente algo muito valioso. A discussão pós-Segunda Guerra Mundial, imagine, tudo aquilo que aconteceu de atrocidade praticado pelo nazismo, pelos regimes nazista e fascista. Imaginem-se vocês que judeus, negros e outras minorias étnicas eram submetidos forçadamente a experimentos científicos em prol do desenvolvimento da ciência. Lembrem das câmaras de gás. Lembrem do que aquela guerra causou e do sentimento que até hoje existe na comunidade europeia de trauma daquele episódio. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de estar em um cemitério judeu na Alemanha e os alemães têm trauma da Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Segunda Guerra Mundial e essa rediscussão da função do Estado e essa rediscussão do direito, nós vamos ter uma Declaração Internacional dos Direitos Humanos, entre tantas outras normas de direito internacional que vão prezar pela primazia dos direitos humanos, tendo como um super princípio o princípio da dignidade da pessoa humana.
Então, a dignidade da pessoa humana surge no segundo pós-guerra como grande norteadora dos ordenamentos constitucionais do Ocidente. Até hoje, naturalmente, sabemos que existem teocracias, existem regimes políticos próprios do Oriente, mas a grande norteadora, o grande princípio norteador do desenvolvimento do constitucionalismo ocidental pós-Segunda Guerra é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ingo Sallet, professor Ingo Sallet, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diz que é o princípio dos princípios. É o princípio que condiciona toda a existência dos ordenamentos jurídicos do pós-Segunda Guerra. E quando é que esse fenômeno do neoconstitucionalismo vem para o Brasil? Com a Constituição de 88. O Brasil, bichinho, é meio retardado, né? Então ele é meio atrasado nessa história. Com a Constituição de 88, a gente vai ter, depois de um período igualmente traumático, no que tange a relações democráticas, a vivência do Estado democrático, nós vamos ter, a partir de 1988, a transformação do cenário constitucional brasileiro e a incorporação, exatamente, desse fenômeno que já existia no mundo desde o final da década de 40. Só que o professor Zé Lucas disse um negócio bacana. Ele disse: constitucionalização do direito privado não é algo novo. Quase que eu interrompia e dizia: mas é novo. Não é algo novo, mas é novo. Que paradoxo, professor. Pois é. Eu disse a vocês que as relações privadas, elas mudam. A sociedade, ela muda. E nessa nossa sociedade é que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. E conforme a sociedade muda, a própria estrutura legislativa vai ficando defasada. Eu sou eleitoralista. Gente, de uma eleição para outra, o pessoal cria tanta coisa que não dá tempo da legislação acompanhar. E eu vou dizer a vocês, se vocês se acham malas quando estão colando na prova de Zé Lucas, eu vou dizer a vocês, mala é esse povo que trabalha com político, porque o povo criativo para inventar a ruindade. A legislação eleitoral ela não consegue dar conta, porque ela é um reflexo social. E da mesma forma, o resto da nossa legislação. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de demandas judiciais, envolvendo novas situações que surgem todos os dias na sociedade. Eu tenho um princípio constitucional chamado inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário não pode eximir-se de apreciar, nem que seja para negar o pedido. Mas eu tenho uma força normativa da Constituição que muitas vezes vai subsidiar o Poder Judiciário para aplicar o direito constitucional no caso concreto. Então, o grande benefício que nós vamos ter da constitucionalização do direito, primeiro, eu vou levar o status de constitucional diversos institutos que não gozavam desse privilégio. Lembrem daquela pirâmide de Kelsen, que a gente tem trauma desde o primeiro período, né? Que eu tenho certeza até hoje que Kelsen morreu virgem. Porque aquele fela da puta escreveu Teoria do Direito com 27 anos. Meu amigo, o livro que mudou a história do direito, o cara escreveu com 27 anos. Gente, pelo amor de Deus, nunca namorou na vida, não. Sério mesmo. Não sabia nem o que era um forró, bichinho. Então, vamos lá. O que é que acontece? Qual é o grande legado que o neoconstitucionalismo vai nos trazer? Ele vai jogar para dentro da Constituição o que antes não era matéria dotada dessa supremacia. E vai dizer, olha, família é um instituto protegido por esse Estado. A relação de trabalho empregado-empregador é importante e fundamental nesse Estado e é protegida pela Constituição. Ou seja, vai dar um status maior a diversos ramos do direito que antes não eram considerados dignos de estar na Constituição, já que era um documento meramente político. Isso vai fazer com que o intérprete dos ramos do direito infraconstitucional necessariamente tenha que aplicar o direito a partir de uma lógica do direito constitucional e principalmente do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas nem tudo é um mundo de flores. Porque quando eu falo considerações e reflexões acerca da constitucionalização das relações privadas, eu tenho que falar do bom e tenho que falar do ruim. Então, próxima tela, por gentileza. Galera, nesse fenômeno da constitucionalização das relações privadas, nós vamos ter doutrina, obviamente, ponderando
A gente fala crítica, né? Mas a crítica na ciência sempre é na tentativa de ajustar. A gente passou a pensar no mundo do direito que quando eu antagonizo a professora Ana Marcela com relação a determinada tese jurídica, é porque nós somos inimigos. E não é assim que funciona na ciência. Na ciência, nós apontamos defeitos e vícios com a finalidade de aprimorar aquele instrumento que nós utilizamos. Entre os materiais, por exemplo, que eu trouxe para vocês aí, tem um artigo de um ex-professor meu de mestrado, professor Leonardo Martins, que o livro dele é o principal livro sobre direitos fundamentais que a gente tem no Brasil. Ele é mestre, doutor, pós-doutor pela Alemanha. E o principal livro sobre direitos fundamentais que a gente tem no Brasil, Teoria Geral de Direitos Fundamentais, é do professor Leonardo Martins. E ele escreveu um artigo que eu trouxe para vocês, fazendo uma comparação entre o julgamento do caso da união homoafetiva no STF e no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. O resultado foi o mesmo. Ele não está criticando o resultado, ele está criticando o método. Então, para que vocês entendam, quando a gente traz considerações críticas, a gente está falando de aspectos que devem ser ponderados quando nós achamos que a constitucionalização das relações privadas é o melhor dos mundos. Porque todo excesso, gente, faz mal. Agora eu me lembrei de vovó. Eu sou daquele tipo de gente que é 880. Para mim não tem meio termo, não. Eu sou igual a Flamengo. Ou você ama ou você odeia. Eu só torço pelo 13 na minha vida, só faço sofrer. Só faço sofrer. Mas eu odeio o Flamengo. Tem nada a ver o Flamengo com a minha vida, mas eu odeio. Então eu sou assim, 880. E eu passei a vida, como eu sou menino criado por vó, eu passei a vida vendo vovó me dizendo: menino, tudo demais é veneno, Rodrigo. Deixa de teus exageros, menino. E aí, ela não sabia que tinha me ensinado tanto de direito constitucional. Porque cada fase do constitucionalismo, ela se acaba exatamente pelos excessos. A primeira fase se acaba pelo excesso da liberdade. A segunda fase se acaba pelo excesso da positividade. E talvez estejamos num momento paradigmático de rediscussão novamente do direito constitucional, quem sabe? Por quê? A crítica à constitucionalização das relações privadas, ela vai se dar em alguns pontos. Tu passa para mim, por favor? Primeiro, carência metodológica. Ou seja, os métodos do direito constitucional são distintos dos métodos do direito privado. Direito civil, direito do consumidor, direito empresarial. Os métodos de interpretação são distintos. Enquanto, quando nós vamos interpretar um conflito de princípios do direito constitucional, nós aplicamos o princípio da proporcionalidade, quando eu vou interpretar uma norma de direito civil, eu aplico o princípio da subsunção. Então, eu tenho uma carência de uma definição metodológica de quais são os limites da interpretação do direito privado à luz da Constituição. Porque, a bem da verdade, hoje está muito mais no querer do juízo do que no referencial metodológico da interpretação. O barateamento da dignidade da pessoa humana. Há alguns anos atrás, quando eu ainda era estagiário, eu me lembro que as ações de indenização por danos morais eram ações que condenavam em valores altíssimos. Hoje em dia, a grande maioria das ações, existe até um meme nas redes sociais isso, o juiz julga que é mero de sabor. Né? Então, quando você coloca um dano moral, um dano à sua honra, à sua intimidade, à sua vida privada, à sua imagem, ao crivo do Poder Judiciário, e você escuta que é um mero de sabor, você está tendo a sua dignidade violada. Houve um barateamento da dignidade da pessoa humana. Houve uma superficialização desse princípio que é tido como superprincípio por parte do próprio Poder Judiciário que deveria protegê-lo. O excesso de paternalismo estatal. Então a gente passa a jogar aquelas demandas que nós tínhamos ao Poder Executivo, joga para o Judiciário. Ah, o Judiciário vai me dar tudo. Eu fui chefe do jurídico da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba por 5 anos. E eu cheguei a ver a ação judicial onde o juiz mandou o Estado da Paraíba fornecer sabonete Dove para um usuário do SUS. Sabonete Dove. Fora outras aberrações que eu vi. Então, isso é um excesso de paternalismo estatal por parte do Poder Judiciário, porque eu sou juiz e eu faço, não, o Estado tem dinheiro, é o Executivo que se vira para comprar sabonete Dove para um usuário do SUS. Protagonismo judicial. Isso é algo que está muito em voga hoje, inclusive. Gente, o Poder Judiciário jamais deve ser protagonista. Então, esse excesso de atuação do Poder Judiciário gerado pela constitucionalização dos direitos vai gerar, como consequência, um protagonismo judicial.
a sobreposição do raciocínio moral sobre o jurídico. Né? Então, os métodos do direito vão ser deixados de lado sob a fundamentação de julgamentos de base moral. A relativização da autonomia privada, que vocês bem sabem que é o grande mandamento do direito privado, o incentivo à patrimonialização, em contraponto à despatrimonialização pretendida com a constitucionalização das relações privadas, e, por fim, o solidarismo individualista, que é exatamente essa ideia. O princípio da solidariedade vai nortear a aplicação do direito privado. Só que essa solidariedade, na aplicação prática, acaba por ser de um único indivíduo. Então, pessoal, eu, com isso, termino minhas considerações jurídicas, mas antes de passar a palavra para os colegas, eu queria trazer uma mensagem para vocês. Eu falei do livro, né? Pode passar a telinha? Eu falei do livro, né? Eu li o livro à força. Eu li esse livro à força. Porque eu tinha que achar alguma coisa para aplicar na palestra de vocês. Mas, eu sou teimoso. Eu vou ler, né? Tem preconceito com autoajuda, mas eu vou ler. E aí, foi uma experiência massa, porque primeiro que eu me lembrei muito da minha avó, minha saudosa avó. E segundo porque, não é que o livro é bom. Não é que o livro é bom? Esse livro ele vai contar a história de 4 figuras. São 4 figuras. 2 ratinhos e 2 homenzinhos. Homenzinhos porque são 2 homens do tamanho de ratinhos, iguais a nós, com dilemas morais, com problemas, com uma cabeça pensante, mas são diminutos do tamanho de 2 ratinhos. Nós temos Han, Hen, Hal, Sniff e Scuff. Hen e Hal, os homenzinhos, e Sniff e Scuff, os ratinhos. E eles vivem em um reino onde eles têm um grande labirinto. E todos os dias eles acordam super cedo e vão nesse labirinto atrás de queijo. Queijo. Os ratos, querendo aquele queijo duro para poder roer, não sei se vocês sabem, mas os ratos, hamster, pouquinho da Índia, eles têm que mastigar coisa dura por causa do dente. E os homens querendo aqueles queijos que eles queriam se deliciar. E todos os dias eles colocam os tênis, os ratinhos e os homenzinhos e vão correr nesse labirinto atrás de queijo. Naturalmente, os ratos, não tem, por serem ratos, não pensam muito, então eles vão no instinto. Um ratinho cheira, o Sniff tem um focinho maior, não sei nem se é focinho, mas tem um nariz maior, cheira, e Scuff corre, e todo dia eles ficam nessa corrida no labirinto atrás de queijo. Naturalmente, como todo labirinto, vão para becos sem saída, vão para lugares que não dão em nada, mas todo dia eles agem instintivamente e vão atrás desse queijo. Hen e Hal, como homenzinhos, mas homens, e suas complexidades, também vão todo dia atrás do queijo. Mas a gente sempre, por termos um potencial cognitivo maior do que os ratos, nós temos estratégias, né? Eles estudam as melhores rotas, a lógica do caminho, né? Mas todo dia eles chegam a fazer esse percurso. Até que um belo dia, os ratos e os homenzinhos chegam numa estação de queijo. A estação de queijo C. E aí é o paraíso, né? Eles estão na estação de queijo, os 4, e todo dia lá comendo queijo. O queijo para eles, pessoal, é a realização de tudo aquilo que eles sempre sonhavam. Para Hen é a realização de sucesso pessoal. Para Hal é a realização dele como uma pessoa de presença elevada dentro da sociedade. Para os ratos é a alimentação. E eles permanecem lá por muito tempo. Só que os ratinhos todo dia iam para a estação de queijo no mesmo horário. Todo dia, 8 horas da manhã, colocavam os tênis, iam para a estação de queijo, davam uma volta ao redor para ver como é que estavam as coisas, comiam seu queijo e voltavam para casa. Os homenzinhos, mais sabidos, se mudam para perto da estação de queijo. Tiram os tênis, sacodem no mato, porque já acharam a fonte de queijo, e começam a decorar e se achar em casa ali naquela estação de queijo. Até que um belo dia, acordam, e cadê o queijo? Tiraram o queijo daquela estação. Os ratos não pensaram 2 vezes, pegaram os tênis, colocaram, foram de volta para o labirinto. Um cheirando e o outro tomando a frente. Os homenzinhos ficaram se perguntando, quem mexeu no meu queijo? Hen ficou desesperado. Ficou desesperado.
gritava e ficou vermelho e nervoso, e Raul ficou off. Sabe quando o cara fica meio arigó? Quando o cara fica meio assim, com choque? Pronto, Raul ficou assim. E os ratinhos ficaram na tentativa todos os dias de achar uma nova fonte de queijo, até que eles acharam. E eles viram a maior fonte de queijos que eles podiam ver. Eles ficaram impressionados. E acharam por quê? Tentativa, erro. Tentativa, erro. Tentativa, erro, até acertar. Enquanto os homenzinhos ficavam remoendo. Até que um dia Raul chega e faz. A gente está esse tempo todo esperando que alguém bote o queijo de volta. E ele começa a ter a capacidade de rir de si mesmo e de ver que ele tinha que mudar o seu pensamento e sair e enfrentar seus medos para ir atrás do queijo. Rei, não vou, aqui é bom, aqui eu sou feliz, aqui eu tenho um sentimento de completude, aqui é um ambiente familiar, eu não vou esperar o queijo vir. E Raul sai. E Raul, quando sai para o labirinto, ele vai encontrar uma primeira estação de queijo, e quando ele vê a estação, fica feliz, mas não tem nada. Continua fraco, com fome, sem queijo. Chega numa outra estação, quando está chegando, tem alguns pedaços de queijo, ele desesperado, faminto, come os pedaços de queijo, mas quando entra na estação, nada de queijo. Até que um dia ele chega e encontra seus amigos ratinhos na maior estação de queijo que ele poderia conhecer. Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Esse livro, ele me fala sobre 3 coisas que eu prezo muito na minha vida. Prezo demais. Educação, acima de tudo. Não por menos que eu sou professor. Educação, força de trabalho, muita força de trabalho e ausência de medo nas nossas vidas. Esse livro me falou muito sobre esses 3 valores e, curiosamente, eu de fato amei esse livro. A educação, que nos faz pensar diferente, enxergar as formas de maneira diferente, porque só a educação é capaz disso. A força de trabalho, a capacidade de trabalho, de todos os dias acordar, levantar, enfrentar a vida. E, principalmente, a ausência de medo. Eu sou um filho orgulhoso da minha Campina Grande. E eu vou falar algo a vocês, eu não espero, pessoal, que vocês tomem como arrogância e prepotência. Eu estou falando como um colega de vocês, que hoje estão nos bancos da faculdade e daqui a pouco vão estar comigo, nos encontrando nas eleições da OAB, nos encontrando nos ambientes forenses. De repente, quem sabe vocês serão juízes de alguma causa minha, ou promotores me buscando em algum município que eu defenda. Quem sabe? Mas eu conto essa história a vocês porque eu sou um filho de Campina Grande, eu sou paraibano, eu carrego esse sotaque por onde eu vou. Mas hoje eu estou do Rio Grande do Sul ao Acre, nas telas dos meus alunos, e pertenço hoje ao maior curso sobre exame de ordem do país. Por que isso? Porque eu sou o melhor do mundo? Não. Com certeza tem muita gente melhor do que eu por aí. Mas porque eu nunca tive medo de tentar. Então, aos 27 anos, eu bati nos peitos para tentar entrar no maior curso online do país e entrei. E depois de entrar, migrei para o maior curso sobre exame de ordem do país, porque eu nunca tive medo de tentar. Na advocacia, eu nunca tive medo dos desafios. Quando, ano passado, fui chamado para ser candidato a presidente da OAB, mesmo sobrecarregado, mesmo sabendo quão desgastante é uma campanha, eu fui e tentei. Tentativa e erro, tentativa e fracasso. Isso faz parte da vida e não é motivo para desanimar. O que vale é a gente saber que a cada pancada que a gente leva dessa vida, a gente tem um novo dia para poder se reerguer. Um grande amigo meu, professor de Direito Penal, professor Giovanni Moraes, ele diz: Rabelo, não há lágrima que nunca seque, nem sorriso que nunca passe. Para terminar, galera, eu queria trazer para vocês, próximo slide, por favor. Pode passar, isso está falando dos personagens. O anterior. Tem um livro que eu sou apaixonado. É a autobiografia desse professor aí, Godofredo Teles Júnior, né? Um dos grandes juristas que nós tivemos no Brasil. E ele tem um livro chamado A Folha Dobrada, que é a autobiografia dele. E essa foto que está aí atrás, para quem não sabe, é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, o Largo do São Francisco. E ele escreve no livro dele, falando do momento que ele entrou pela primeira vez na Faculdade de Direito da USP. E ele olha para esse pátio de pedra que existe lá no meio e diz assim: aquele pátio de pedra era o jardim dos meus sonhos.
esse pátio do Pedra aí, que é o Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, foi o jardim dos meus sonhos e continua sendo até hoje. E para vocês, que essa área maravilhosa do nosso estado da Paraíba seja o jardim de seus sonhos. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, por fomentar a minha imagem de fofoqueiro. Gente, eu conheci Rodrigo, na verdade, nos bastidores das campanhas políticas, né? Eu acho que campanha de governo 2016, eu acho, por aí. Prefeitura de João Pessoa, campanha de Cida Ramos. Foi ali que eu conheci o cangote do urubu em João Pessoa, amado de Deus. Gente, a explanação de Rodrigo, fantástica, trazendo essa questão da constitucionalização dos direitos civis, principalmente nas relações privadas como um todo. E para iniciar o debate, dando um colher de chá à nossa professora, querida professora Ana Marcela, né, eu reservei alguma parte do conteúdo dentro do debate de Rodrigo para falar principalmente da questão de família. Né, professora? A maior defensora, a maior autoridade de direito civil de família que eu conheça, e que dentro da defesa de Ana Marcela me incentivou bastante a trazer esse tipo de discussão para cá. Porque eu gosto de passar para o meu alunado, Rodrigo, Juan e o próprio Bessa sabe disso, a prática do direito. Né? Nós vimos no carro falando, né, professor Celton, que as ciências jurídicas são ciências sociais aplicadas. Né? São ciências sociais aplicadas. Então, são ciências palpáveis. E dentro de toda essa brilhante explanação trazida aqui por Rodrigo, eu escolhi alguns temas dentro da situação de família, dentro do direito voltado para o direito de família que a Ana Marcela tanto defende, em relação a como fica muito mais fácil o entendimento e a visualização dessa constitucionalização em relação aos direitos civis. E aqui me reserva o direito de família. Como, por exemplo, quando nós estamos falando nas questões de alimentos, as situações de relações homoafetivas. Né? O próprio Código Civil, ele nos traz uma visualização, um escopo familiar, que, na realidade, com a constitucionalização desse escopo familiar, se abre leques para que haja esse tipo de inserção do entendimento constitucional dentro da relação privada. E aí nós trazemos dentro até mesmo dessa questão das relações homoafetivas, como a questão de alimentos, o reconhecimento da união estável como direito pareado ao casamento. Então, são exemplos que nós conseguimos visualizar de maneira muito palpável essa aproximação da constitucionalização, agora como imperativa, como regime imperativo, dentro das relações privadas. Como muito bem disse Rodrigo, e nós iniciamos o debate falando sobre isso, a Constituição ela nasce como uma carta política. Né? É uma carta que era muito mais voltada para o Estado do que mesmo para o povo. Né? Para, de certa forma, tolir o Estado de interferir nas relações privadas. Mas, diante de toda a evolução que foi irretocavelmente trazida aqui por Rodrigo, é preciso que nós tenhamos esse tipo de consciência. Principalmente dentro dessas relações, dentro dessa modernização e desses novos entendimentos, essas interpretações que nós visualizamos hoje no dia a dia do direito, esses avanços. E quando o Rodrigo fala que, quase que ele me interrompe pela questão que disse que era uma matéria até um tanto quanto não nova, antiga, diante dessas discussões, ele tem razão no que ele diz, porque essas relações privadas, elas acompanham o tempo, né? Elas se modificam com o tempo. As nossas relações pessoais, interpessoais, as nossas relações privadas do dia a dia, os nossos interesses, os negócios jurídicos que dia a dia nós celebramos, eles são cada vez mais atualizados e aparentes à contemporaneidade que nós vivemos.
E é essa contemporaneidade, quando nós estudamos lá na teoria do direito, meus alunos de teoria do direito, aquela parte de cultura jurídica, quando nós adequamos o direito à cultura, ao fazimento daquilo que as relações interpessoais acontecem no dia a dia. Então, essa constitucionalização, ao meu ver, não só traz o entendimento principal do direito privado adequado à Constituição como carta política e agora como instrumento normativo, mas sim o garantimento de que a Constituição ela vai se perpetrar com o tempo. Ela vai estar atualizada sempre. Porque se nós conseguimos manter as relações de hoje dentro das quatro paredes da Constituição, dentro daquilo que a nossa Constituição delimita desde lá de 1988, claro, salvo com todas as interpretações trazidas pela modernização da normatização, mas isso faz com que a Constituição se perpetre, que ela cada vez mais esteja ativa, que ela possa ser respeitada, muito embora os anos que fizeram com que, da época que ela foi promulgada, se passem. Nós temos uma Constituição de 1988, jovenzíssima, uma criancinha, né? Comparada aí aos textos constitucionais ingleses de 1215, né? Só quem era vivo naquela época que permanece até hoje é a Rainha Elizabeth. Mas, independente dessa época para cá, nós temos aí o avanço de várias e várias gerações, mas a continuidade da aplicação de uma normatização que não se deixa passar pelo tempo. Então, essa constitucionalização dos direitos civis, eu trago aqui nesse momento, não só como uma ideia de adequar as relações privadas aos limites da Constituição, mas de garantir que a Constituição seja respeitada com o decorrer do tempo. Então, não preciso nem aqui trazer, delimitar qualquer tipo de elogio para Rodrigo. Nós temos uma amizade, às vezes estamos muito distantes, mas de vez em quando a gente se encontra. E é sempre essa alegria. Esse é Rodrigo Rabelo, em cima do palanque, na frente da sala de aula, no trabalho, em qualquer lugar que a gente encontre ele por aí. No Tribunal de Contas, ele diz, bicho, tu está fazendo o quê no Tribunal